Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Hoje eu vou te contar uma história que eu assisti em um documentário da Netflix e que, de verdade, gente, me deixou completamente horrorizada. É uma história difícil, pesada e revoltante. Mas, apesar de tudo, é também uma história que termina com um alívio absurdo. Porque no meio de tanto horror, ela acaba com o final, digamos que feliz. Essa história é a história de Elizabeth Smart. Elizabeth Smart vivia com os pais e vários irmãos na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eles eram uma família grande, religiosa, muito unida, com uma casa cheia de barulho, brincadeira, crianças, muita rotina e normalidade. Naquela noite, Elizabeth dormia no quarto que dividia com a irmã mais nova, a Mary Catherine, de apenas 9 anos. Nada indicava que aquela seria a última noite de paz por muito tempo na família Smart. Na madrugada de 5 de junho de 2002, um homem entrou silenciosamente pela janela do quarto. Na realidade, há relatos de que ele entrou na janela, parece que da cozinha. Ele acordou Elizabeth e então falou algo que ficaria gravado na mente da irmã por anos. Se você gritar ou tentar fugir, eu volto e mato toda a sua família. Mary Catherine ouviu tudo. Ela viu a irmã ser retirada da cama, descalça, ainda de pijama, e levada para fora da casa. Assim que ela conseguiu se mover, Mary Catherine correu até o quarto dos pais. Assustada, chorando, ela disse que Elizabeth havia sido levada por um homem estranho. Mas ali aconteceu algo que mudaria tudo. Aconteceu no meio da madrugada e, com vários filhos, cansaço e a incredulidade, os pais acharam que a menina estava tendo um pesadelo, ou então que tudo não passava de uma brincadeira. Eles demoraram a entender a gravidade do que ela estava contando a eles. Minutos preciosos se passaram. Quando finalmente perceberam que Elizabeth realmente havia desaparecido, o pânico tomou conta da casa. A polícia foi então acionada. Mas, em vez de partir imediatamente para a hipótese mais óbvia, um sequestro, os investigadores perderam um tempo valioso. Por horas e depois por dias, a polícia trabalhou com a possibilidade de que Elizabeth tivesse fugido, alguém da família estivesse envolvido ou que fosse um conflito interno apenas. A casa foi revistada repetidas vezes. A família foi interrogada exaustivamente. Enquanto isso, o sequestrador de Elizabeth ganhava tempo. Esse atraso, gente, custou muito caro. Mary Catherine nunca esqueceu a voz do homem. No início, como era uma criança, muitos adultos minimizaram o que ela dizia. Mas, com o passar dos dias, as lembranças ficaram mais nítidas. Afinal, ela ouviu a voz dele, né? O jeito de falar, o tom calmo, as palavras usadas. Até que algo fez sentido. Meses antes, a família havia contratado um homem para pequenos serviços na casa. Um homem estranho, com discursos extremamente religiosos e perturbadores. Quando Mary Catherine ouviu gravações da voz dele, o choque dela foi imediato. Era a mesma voz. A menina tentou avisar. Estava certa desde o início, até porque outro homem estava sendo condenado pelo sequestro, sendo que ele não tinha nenhum envolvimento dele. E Mary Catherine deixou bem claro que aquele não era o homem que havia tirado a sua irmã do quarto. Enquanto isso, Elizabeth vivia um inferno.
Ela foi mantida por 9 meses em acampamentos improvisados, barracas escondidas em áreas montanhosas, mudando constantemente de lugar. Brian Mitchell dizia ser um profeta enviado por Deus. Ele obrigava Elizabeth a chamá-lo de esposa espiritual. Ela sofreu abusos sexuais repetidos, controle psicológico extremo, ameaças constantes contra sua família, isolamento total. Ela era obrigada a usar véu, roupas largas e a não falar com ninguém. Eles andavam sempre de brancos, ele, a esposa e a Elizabeth. Sempre sobre a mesma ameaça. Se você tentar fugir, a sua família morre. Inclusive, ele ameaçou que a irmã dela, a Mary Kay, também iria ser uma esposa dele. Um dos aspectos mais revoltantes desse caso é que Elizabeth foi vista várias vezes em público. Ela andou por ruas, parques e áreas urbanas. Mas o medo, a manipulação e o trauma fizeram com que ela estivesse ali e ninguém a enxergasse. Assistir isso, gente, no documentário da Netflix foi sufocante, foi desesperador. Você percebe o quanto ela esteve perto de ser salva, mas não foi. O desaparecimento de Elizabeth Smart tomou proporções gigantescas. O caso foi noticiado em todo o país. Programas de TV, jornais, campanhas nacionais, voluntários procurando, cartazes espalhados por todos os lados, inclusive recompensas. Os Estados Unidos acompanharam dia após dia a angústia desesperadora daquela família. Elizabeth se tornou um rosto conhecido, mesmo estando desaparecida. Em 12 de março de 2003, quase 9 meses depois, policiais abordaram um homem estranho, uma mulher e uma adolescente velada em Sandy, Utah. Algo não parecia certo. Ao conversarem, perceberam inconsistências. A adolescente era Elizabeth Smart. Ela tinha apenas 15 anos de idade quando foi finalmente resgatada. Gente, eu confesso, essa parte do documentário me trouxe um alívio físico, porque eu tenho uma filha de 15 também. Então eu respirei muito fundo. Só de imaginar me dava desespero. Brian foi condenado à prisão perpétua. Wanda Breeze, que era sua esposa, também foi condenada pelo seu envolvimento direto. O que foi feito com Elizabeth, gente, foi horrível. Não há outras palavras para isso. Mas apesar de tudo isso, essa história termina com um certo alívio. Ela foi encontrada. Ela sobreviveu e ela transformou a sua dor em voz. Hoje, Elizabeth luta para que outras vítimas saibam: sobreviver não é consentir. Essa foi uma história horrível, porém com um final feliz. E as histórias assim precisam ser contadas. Eu fico aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Bora pra História, onde a verdade é sempre mais intrigante do que a ficção. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.